Eu já estou aqui com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista. Hoje vamos falar sobre tonturas e vertigens, né, Dr. Leandro? Isso Tudo mesmo. bem? Como vai? Eu vou bem. Esse é um tema muito importante. Muita gente pedia essa pauta aqui no verdade. Mulheres. Dois sintomas extremamente frequentes e muito mito ainda relacionado a esse assunto. Né? E que as pessoas confundem, né? Acho que tudo é uma mesma coisa, né? Confundem muito, inclusive até os médicos mesmo. Então existe muita dúvida com relação a esse tema, né? Então acho legal a gente esclarecer. Eu acho ótimo e acho uma grande oportunidade para você mandar suas perguntas. Então aproveite e já comece. A gente fez um resumo sobre o assunto. Vamos assistir? Olha lá. A vertigem é o tipo mais conhecido de tontura. O indivíduo sente que está rodando ou que o próprio ambiente está girando ao seu redor. Existem mais de 300 quadros clínicos que podem ser os causadores da tontura. Mas 95% deles são provenientes de problemas no ouvido. A tontura pode vir acompanhada de náuseas, vômitos e perda de equilíbrio. E os sintomas podem piorar ou melhorar, dependendo da posição que o paciente se encontra. Quando o indivíduo se levanta rapidamente, há uma queda momentânea da pressão arterial, o que causa tontura, agravando assim a sensação de instabilidade. Em torno de 20 a 30% da população mundial é diagnosticada com esse problema, que atinge na maior parte as mulheres e idosos. Quer saber mais sobre os sintomas, causas e tratamentos da doença? Então fique ligado agora no Mulheres. Olha, vamos para os nossos mitos e verdades para você entender tudo o que é de fato tontura e o que é vertigem, porque o nosso primeiro mito é bem isso mesmo, ó, pedir para os meninos colocarem. Vertigem e tontura são a mesma coisa. Ah, já até responderam que é mito. É porque é mito mesmo, né? Né? Então o leigo confunde muito. E tudo bem o leigo confundir. Agora o médico ele tem que ajudar na história clínica a diferenciar uma coisa da outra. Tontura é um termo mais abrangente, mais inespecífico. Então, um mal-estar, sensação de que você vai desmaiar, sensação de pressão baixa, escurecimento visual, uma zonzeira inespecífica, tudo isso é tontura. Então, uma tontura pode ser causada por alteração cardíaca, anemia, alteração endocrinológica, dias muito quentes, ficar sem comer. Tudo isso dá uma sensação estranha na mente. É quando dá aquela rodadinha. Geralmente não. Então a tontura pode rodar, mas pode não rodar. Quando roda, é quando a gente chama de vertigem. A vertigem é um tipo específico de tontura. A tontura rotatória recebe o nome de vertigem. Se alguém me falar assim, Leandro, tal pessoa está com vertigem, eu já vou imaginar, opa, então está rodando. Ou a sensação de que o mundo gira ao seu redor, ou a sensação de que o seu corpo está girando em relação ao ambiente. Se rodou ou oscilou, já pode chamar de vertigem. Isso é muito importante, porque a vertigem quase sempre inclui processos que incluem o labirinto, o sistema vestibular, o nervo e regiões específicas do cérebro. Já a tontura não. Pode ser uma questão de pressão baixa, mal-estar. Então a tontura é um termo amplo, abrangente. E a vertigem é um termo específico relacionado à rotação. É um tipo de tontura. É mais fácil, então, a gente aprender que rodou é vertigem, não tontura. Porque a gente fala, eu tô com tontura. Você tá rodando, eu tô com vertigem. Na dúvida, é o que eu sempre falo. Quando a pessoa vai no médico, conta com as suas palavras. Sim. Conta, é como se... Porque às vezes a gente quer escolher uma palavra e usa errado. Então, é como se eu estivesse num liquidificador. É como se eu estivesse num barco. É como se eu estivesse andando nas nuvens. O médico pode fazer essa transcrição. Então, ao invés do médico impor o termo, é melhor que tenha uma descrição livre do sintoma e o médico vai poder guiar o diagnóstico. Interessante. Vamos ver mais um? Tonturas e vertigens podem ocorrer em homens e mulheres de qualquer idade, inclusive crianças e adolescentes. Verdade. Verdade, né? Qualquer idade, homens e mulheres. Mulheres têm um pouco mais de vertigem do que homens. Por quê? Então, porque algumas doenças que causam vertigem, como a vertigem posicional, doença de Meniere, a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente, acontecem mais em mulheres. Tem a questão hormonal, que também dá uma tendência maior a vertigens. Então a mulher tem um pouquinho mais. Agora a criancinha também tem. Às vezes a criança, antes de conseguir verbalizar, já mostra um incômodo. Às vezes náusea, às vezes dor de cabeça, uma sensação de desequilíbrio. Muito comum na infância a cinetose. O que é cinetose? Que é uma tontura, uma vertigem que acontece dentro do carro ou de navio. Então a criança às vezes entra, viagem muito longa, dá um pouquinho de náusea, fica... Aí às vezes dá um remedinho antes de viajar. É muito comum também adulto ter isso. Quando você, por exemplo, está fixando o olhar,
Você tá no carro e tá lendo alguma coisa. Eu não consigo fazer ou mexendo isso. no celular. Aí gera um bug no seu cérebro. Porque este objeto tá parado em relação a mim. Só que você vê o restante todo em movimento, E isso pode dar um mal-estar. A gente chama isso de cinetose. E por que tem gente que não tem? Isso é uma questão genética. Tem genética? pessoas que têm um labirinto mais adaptado. Não passam mal em brinquedos de parque de diversão. Agora, tem gente que no carro já sente mal. Então, mas em brinquedos engraçado. passa mal. Em brinquedo de parque de diversão eu não passo mal. Mas no carro, se eu começo a ler, eu passo mal. Talvez porque no brinquedo você não faça essa fixação como você faz no carro. Sim, porque você está olhando para um monte de coisa. Exatamente. Se você relaxar no brinquedo e olhar para o horizonte, não fixar, você vai ver que a informação visual e do labirinto vai ser igual. No carro também isso funciona. Tá passando mal quando tá lendo, fecha o livro e olha para o horizonte. Isso já melhora, porque daí o olho traz a mesma informação do labirinto. Que interessante. É um treino que a gente tem que ter. Isso é um treino. Agora, o que você falou, tem pessoas mais sensíveis e pessoas muito menos sensíveis. É verdade. Vamos ver mais um? Para identificar a causa de uma vertigem, é fundamental fazer exames complementares. Considero isso um absoluto mito. Hoje em dia se faz muito exame e faz pouco exame físico, né? No caso da vertigem, o mais importante é a conversa com o médico. Ele vai ter que saber, primeiro, é um episódio de vertigem, são crises, ou é uma vertigem contínua? Isso vai ajudar ele a guiar o diagnóstico. Dura quanto? Dura segundos? Por exemplo, eu virei a cabeça e tive uma tontura de segundos. Opa, vertigem posicional. Durou minutos a hora. Opa, vai pensar em outra doença de Meniere. Olha, eu comecei uma tontura hoje que está 3 dias, não passa nunca. Opa, será que é uma inflamação do nervo, uma neurite? Então o médico, com a história clínica, ele já consegue saber se é periférico, no ouvido, ou central, no cérebro. Outra coisa é o exame físico. Encostar no paciente, avaliar o equilíbrio, avaliar o movimento dos olhos. Os olhos é a porção mais importante quando a gente fala em vertigem. Fazer algumas manobras para ver se desencadeia, e quase sempre os exames são dispensáveis. Agora, claro, se o médico imaginar que aquilo está no cérebro, ele vai pedir exames do cérebro. Aí é importante. Se o paciente tiver perda auditiva, ele vai pedir uma audiometria. Mas, de modo geral, o diagnóstico nasce de uma boa conversa e exame. Agora, físico. Não sei se é verdade, mas já ouvi algumas pessoas dizerem que depois de uns 60 anos, 50 e tantos anos, quando se acorda de manhã e se levantar rápido da cama, se tem uma vertigem. E certas pessoas me disseram que o ideal é a gente levantar, sentar, esperar um pouquinho para depois levantar para não ter isso. É verdade? É uma informação quase toda perfeita. Quem tem acima de 60 anos, quando levanta rápido, pode ter uma tontura. E não a vertigem. Geralmente não é vertigem. Mas não roda? Geralmente não roda. O que ela pode ter uma leve zonzeira, não chega a rodar. Se rodou tudo, pode procurar o médico, porque a vertigem pode ser uma vertigem posicional. Levantou ou deitou na cama, as coisas rodaram, surgiu um pouquinho de náusea, opa, pode ser um problema mecânico do labirinto, super comum. Vertigem posicional paroxística benigna. Cálculos que saem do lugar. Então, rodopiou, o quarto rodou, risco de queda, opa, tá mais do que o normal. O que a pessoa idosa pode ter é se levantar muito rápido, sentir a pressão cair um pouquinho. Então dá um opa, por tipo isso aquela molezinha, aquela molezinha na perna, como a pressão caiu. Principalmente aqueles que usam remédio para pressão, que são hipertensos, usam antihipertensivos ou remédios para o coração, podem ter isso. Isso é porque a pressão cai, mas aí é tontura, não vertigem. E não a vertigem. Se é vertigem, melhor procurar um médico, porque pode ser sim alguma alteração labiríntica. E que se você não vai em busca de um diagnóstico, de uma solução, pode ocasionar outros problemas depois, porque você passa o dia correndo esse risco, né? A vertigem, ela é um sintoma. Primeiro tem que ver qual é a doença. Primeira dúvida é do ouvido? Uma coisa. É do cérebro? Outro tratamento. E o risco de queda. Idoso caiu, cada 10 idosos que caem, um tem uma lesão grave. Então, quebra um osso, tem um traumatismo craniano. Então qualquer doença que aumenta o risco de queda é uma emergência. Porque depois que caiu, quem tem pessoas idosas em casa sabe o tamanho do problema. E depende da idade, quebra a cabeça do fêmur, e aí... Fratura absolutamente clássica. Ou cai, quebra também aqui o rádio, né? O pulso, o rádio. E aí você tem complicações, porque depois, para fixar isso, então tem que evitar quedas. Idoso reclamou de instabilidade, procurar o médico. Vamos ver mais um? Mito ou verdade?
Depressão e ansiedade podem causar um sintoma de vertigem. Pode sim, isso é verdade. Existe uma vertigem específica, porque a vertigem rotatória é uma manifestação do labirinto e das vias do labirinto. Agora, a ansiedade forte e a depressão pode causar uma vertigem oscilatória, a impressão de que está num barco, ou que está numa prancha assim, móvel. Né? Então, a pessoa muito ansiosa, em lugares cheios, onde tem muita iluminação, como estacionamento de shopping, de supermercado, ela pode sentir um desequilíbrio como se estivesse num barco ou como se estivesse flutuando. A gente chama de vertigem fóbica. Muita gente me procura com vertigem fóbica, na hora de conversar, a gente percebe que é um quadro de ansiedade. Nesses casos, o exame físico é normal. Todos os testes labirínticos são normais e tem que tratar a depressão e a ansiedade. Então, às vezes, é um sintoma da depressão. E é um sintoma físico importante. Olha que interessante, um sintoma físico importante da depressão e da ansiedade, que são normalmente doenças que a gente não associa com sintoma nenhum, né? Exatamente. Às vezes a pessoa pensa, não, depressão é tristeza. Não. Às vezes a depressão ela se manifesta com dores no corpo, dor de cabeça, vertigem. Muito comum isso. A pessoa sobrecarregada, ansiosa, fala, Leandro, eu tenho uma tontura, parece que eu estou num barco. Chega a rodar? Não roda. Só fica mas assim, balança. Né? Eu tenho isso, principalmente em lugares muito cheios, quando eu estou tenso, iluminação assim sequencial. Aí você fala, opa, lógico, um bom exame físico e de repente você trata com psicoterapia, mudança do estilo de vida, eventualmente com remédio. Muito bem. Vamos ver mais uma? Quando alguém apresenta um quadro de vertigem aguda, o ideal é tomar um remédio e aguardar passar em repouso, pois geralmente não é nada grave. Isso é mito. O finalzinho da frase, geralmente as tonturas e as vertigens, de modo geral, estatísticos, são doenças benignas, são patologias não graves. Agora, existem um pequeno grupo que são patologias graves. Então, vertigem aguda, ou seja, a sensação de rotação, com ou sem zumbido, com ou sem náusea, com ou sem outro sintoma neurológico, precisa buscar atendimento médico. Principalmente pessoas de idade, porque pode ter AVCs que se manifestam com vertigem, doenças cerebrais, até mesmo quando o quadro é benigno, como o reposicionamento, às vezes vai levar a uma queda. E a queda é grave. Então não é para tomar um remedinho e esperar passar. Nem para falar, isso aí é uma labirintite e vai passar. Não. Tudo é labirintite. Tem que buscar o médico. Isso, aliás, é outro absurdo. Esse termo labirintite é um termo quase sempre usado de forma equivocada. A maioria dos quadros de vertigem não são por infecção, nem por inflamação do labirinto. Então não merecem esse sufixo it, né? Labirintite. É um diagnóstico meio capenga. Devolve para o paciente. Estou com tontura. Ah, tá bom, é labirintite. Toma esse remedinho e pronto. Isso não é um diagnóstico. Dentro desse termo labirintite, existem doenças específicas. Doença de Meniere, neurite vestibular, vertigem posicional. Cada uma dessas doenças é um mundo diferente. Então, não aceitar o diagnóstico labirintite, a não ser que sejam as formas raras de infecções bacterianas do labirinto, que são extremamente raras. Mas esse termo labirintite é um pouco equivocado. Agora, esse final da frase, pois geralmente não é nada grave, eu acho que aqui é um grande perigo, porque faz com que as pessoas não busquem ajuda. Então, você se autodenomina portador de labirintite ou qualquer coisa, isso é normal da idade, porque não sei quem teve, não era nada. Não, então. Cada caso é um caso. Vertigem é um sintoma neurológico. Então pode ser desde o cérebro ao nervo ao labirinto. O primeiro episódio de vertigem tem que merecer um diagnóstico médico. Preciso, e o médico consegue fazer o diagnóstico quanto antes você for. Às vezes o paciente vai com 3, 4 semanas, o diagnóstico já foi, já se perdeu. Então não é para tomar remédio, automedicação e nem esperar passar. Lógico, se a pessoa já tem um diagnóstico e já tem um segmento cotorrino, aí é outra história. Mas um primeiro diagnóstico, principalmente em pessoas hipertensas, diabéticas, acima dos 60 anos, é sem dúvida nenhuma buscar uma unidade de atendimento de emergência, de urgência. Vamos para mais um? Existem formas específicas em que o médico consegue aliviar os sintomas com manobras simples feitas na própria consulta. Verdade. Isso é verdade. A principal causa de vertigem, que recebe esse termo labirintite, entre aspas, que eu não gosto, é a vertigem posicional paroxística benigna. Traduzindo. Olha que termo feio. A gente usa uma sigla, VPPB. 1/3 das pessoas que dizem ter labirintite tem, na verdade, VPPB. E o que é viro VPPB? a cabeça.
Essa sigla quer dizer vertigem, roda, Tá. depende da posição. Então, quando eu viro a cabeça, rodo na cama, levanto, Viro agacho. rápido. De repente, opa, a crise é rápida, geralmente dura segundos, 30, 40, 50 segundos, pode dar um pouquinho de náusea. Aí a crise passa, mas a pessoa fica com insegurança. Se eu virar de novo a cabeça, opa, isso é muito, muito comum. Mas o que acontece no labirinto? O labirinto, como o nome já diz, ele é um labirinto. Então eu tenho túneis, dentro desse túnel tem líquido, chama de endolinfa. Esse líquido, dependendo do como eu mexo, ele balança e diz para o meu cérebro qual é a posição. Acontece que existem alguns cálculos, pedrinhas, a gente chama de otólitos, né? São pedrinhas que têm que estar numa região específica desse labirinto. Essa região é uma região que fica com as pedrinhas quietinha. E pra que essas pedrinhas? Essas pedrinhas são muito importantes. São carbonato de cálcio. Essas pedrinhas ajudam a você perceber acelerações que são lineares. Tem duas regiões, termo feio, o trículo sacro, onde tem que ter essas pedrinhas. Só que os outros canais não tem que ter a pedrinha. Tem que ter o líquido girando de forma espontânea. Só que, de repente, por um movimento brusco, por anatomia, ou até sem razão aparente, essa pedrinha sai da onde ela devia estar e vai para um outro canal. Ela migra. Ela migra. E é um problema mecânico, ela migra para um outro lugar. Quando ela migra, ela fica atrapalhando. Um pequeno movimento, como tem uma pedra no meio do caminho, acaba sendo percebido como um movimento grande. Vertigem. Eu viro a cabeça, crises rápidas de vertigem, pode ser a VPPB, a causa mais comum na população geral. E para tratar isso, o médico vai diagnosticar com manobras e ele pode usar a própria gravidade em manobras feitas na maca para colocar no lugar. E aí a pedrinha volta quando ela tem que ficar? Sabendo fazer a manobra, ela tende a voltar para o trículo e para o sacro, porque existe uma comunicação. Então essa manobra, às vezes, no consultório, uma, duas, três vezes, né? volta. E a taxa de eficácia dessa manobra é de 80%. É muito alta. muito alta. Se a pessoa não fizer a manobra, ela vai ter essa tontura que vai durar umas 2, 3 semanas e o aparelho ele vai começar a se adaptar. E aí pode até dissolver a pedrinha. Mas passa meses, anos, surge de novo. E a pessoa volta a ter tontura. Então a pessoa fala, eu tenho labirintite, tá atacada, não tá atacada? Isso Cuidado. Labirintite, entre aspas, quando a crise é aguda, rápida, relacionada à movimentação da cabeça, pode ser VPPB. Buscar um médico e fazer a manobra. Um bom otorrino, um bom neuro, até um bom clínico geral, faz com toda tranquilidade esse tipo de manobra. Eu desconhecia essa história dessa manobra. Só soube quando você fez na minha irmã. Eu até gente, recomendo que raio as de manobra pessoas é essa? que Nunca têm falaram. tontura ou conhecem as pessoas com vertigem, então, perguntar, é quando vira a cabeça? Existe uma vasta literatura de boa qualidade relacionada a esse termo, VPPB. Pega um lápis, uma caneta, anota e vai dar uma olhadinha. Causa comum, pouco diagnosticada. Você vai ver que pelo menos 1/3 dos pacientes que dizem labirintite tem, na verdade, isso. E eu vou te falar, você conheceu minha irmã. Minha irmã tratou por anos a labirintite que ela não tinha. Verdade. E virava e mexia, tomava o remédio de labirintite, ia no otorrino, tá, esse remédio de labirintite, que é labirintite. Tomava remédio, melhorava, depois de 2, 3 semanas, e depois de um tempo piorava, quer dizer, depois da manobra não ficou com mais nada. Exatamente. Não que a manobra cure, porque ela põe no lugar. Pode ser que uma hora ser que saia. volte. Mas às vezes o paciente na manobra, como eu te falei, 80%. Então, gente. Às vezes a pessoa toma remédio e na verdade o problema é mecânico, não é inflamatório. E aí entope o corpo de um remédio que Só você para não lembrar, precisa. essa é uma das causas. Ah, sim. Existem outras tantas né? causas de vertigem, o tratamento vai ser diferente. Bom, volto, porque tem tanta pergunta. Olha, esse assunto a gente podia ficar até amanhã cedo. Voltando para o doutor Leandro Teles, vamos para a primeira dúvida? Vamos ver de quem é? Legal, vamos lá. Cristina, tenho 62 anos e há cerca de 6 dias, ao deitar na cama, tive uma crise forte de tontura. Durou 1 minuto, foi horrível, senti náuseas e achei que estava tendo um derrame. Depois disso, a crise ocorreu mais 2 vezes. O médico do pronto-socorro me diagnosticou com labirintite e me prescreveu remédio para enjoo e pediu para evitar o café. É labirintite mesmo? Olha que quadro, né? Primeiro, ótima descrição da Cristina. Lógico que só olhando a história não parece uma labirintite. Não, labirintite, como eu falei, muito rara. Geralmente é um quadro infeccioso, com febre. Uma tontura não vem em crises, ela vem de forma contínua. Ela descreveu uma crise de tontura, né? Que eu acho que ela quis dizer talvez vertigem. E não a tontura, Por quê? né? Porque como teve náusea, durou 1 minuto. Então, olha,
deitou na cama, virou a cabeça, rodopiou, náusea. Aconteceu depois mais 2 vezes. Ela não disse que foi quando ela mexeu a cabeça, mas imagino que sim. Eu acho um quadro muito, muito sugestivo, pela idade, sexo feminino, de uma vertigem posicional. Aquela que a gente falou, que na manobra o médico dá o diagnóstico, porque ele consegue induzir a vertigem e ver o movimento do olho. E ele consegue eventualmente posicionar em torno de 80%, 90% dos casos. Então eu acho que aí o remédio não está errado, na forma aguda, ela estava com náusea, eu acho que está correto tomar um remédio para náusea, mas é importante que ela procure rapidamente um otorrino, um neurologista, para fazer rápido a manobra, dar o diagnóstico e eventualmente já sair com o cálculo posicionado. Pois né? Evitar de tomar remédio. É um quadro típico de VPPB. Agora precisa ter examinado. Para dar diagnóstico de certeza, só no consultório examinando. E o médico vai ter mais detalhes da história. Mas grosseiramente me parece um quadro sugestivo. Então, Cristina, VPPB. Dá uma procuradinha depois, só para você anotar direitinho, chega no médico e aí você se informa. Pergunta sobre isso, ele vai te examinar. Quanto antes você for, melhor, para você não desaparecer com os sintomas, né? E se ele achar alguma coisa diferente, até pela idade, ele vai solicitar um ou outro exame adicional. Um beijo, Cris. Vamos ver mais uma? Paula, tenho muita tontura e enjoo no período da manhã. E também sinto meu estômago queimando ao longo do dia. O que pode ser? A tontura pode ter relação com os possíveis problemas no estômago? Pode. Tontura é um sintoma inespecífico. Pessoas que têm essa coisa de náusea matinal, super comum, de não conseguir se alimentar. Eventualmente o problema pode ser uma gastrite, uma doença do refluxo gastroesofágico, uma dispepsia. Todas essas são doenças do estômago. É interessante, doenças do labirinto dão náusea. E doenças do estômago também dão tontura. Quem já vomitou sabe disso. Quem já foi no banheiro, que teve náusea por um problema gástrico, comeu alguma coisa que não caiu bem, sabe que a gente fica meio esquisito. Então essa ligação entre estômago, cérebro, labirinto é muito comum. Nesse caso, um bom exame físico, né, uma boa história clínica, um bom exame neurológico vai ajudar a diferenciar se é o labirinto dando náusea ou se é o que nesse caso me parece mais provável, ela não disse a idade, mas como ela tem muito sintoma gástrico, alguma coisa gástrica, mais de manhã, que dá um pouquinho de tontura. Então, problemas gástricos podem dar sem tontura. Raramente dão vertigem de rodar, mas podem dar uma tontura, uma zonzeira, uma dificuldade que lembra muita tontura. Então, busque seu médico também, viu, Boa Paula? pergunta. É importante. Vamos ver mais uma? A última de hoje? Erineuda. Estou fazendo tratamento para labirintite há 4 meses, mas mesmo assim ainda sinto tontura. É normal demorar tanto assim? Interessante, vai depender da causa, né? Como eu falei, labirintite, entre aspas, tem que saber a causa. VPPB é uma das causas, existem outras. Doença de Meniere. Doença de Meniere é o cara que descreveu, o nome do médico que descreveu. Mas que doença é? O termo médico é hidropsia, é uma doença comum, 15% mais ou menos dos pacientes com tontura. Rapidamente, qual que é a diferença? São crises mais prolongadas, de muitos minutos até horas de tontura rotatória, junto com zumbido no ouvido. Durante a crise o zumbido é pior e o ouvido fica meio tampado e a pessoa fica meio surda durante a crise. Então são crises mais prolongadas com sintoma de zumbido e perda auditiva. Isso acontece em crises e a pessoa pode perder a audição entre as crises lentamente. Então precisa procurar o otorrino. Isso também não é por inflamação, é por aumento da pressão dentro do labirinto. É uma causa de labirintite. Outra coisa que pode acontecer com ela, eu estou imaginando que possa ser uma tontura contínua. Existe uma doença chamada neurite vestibular, que é um vírus, geralmente o vírus do herpes, isso que se imagina, que reativa no nervo do labirinto. E aí a tontura não vem em crises. A tontura ela é contínua. A pessoa começa o tempo todo? É, o tempo todo. Ela abre o olho, sente meio tonto. Ela vai andar, ela sente puxar para um lado. Ela fecha o olho, tende a cair para um lado. Isso acontece em jovens, pode ser pós-viral ou até durante uma doença viral. E isso pode demorar semanas a meses para melhorar. Então, é importante, se ele está diagnosticado e com bom tratamento, algumas causas podem demorar até meses. Então, eu acho que se for uma neurite vestibular ou uma doença de Meniere, está dentro do esperado. Se for uma VPPB, geralmente a gente espera melhorar antes, principalmente para os casos que se consegue reposicionar. Então, Erineuda, é bom ir no médico para ver direitinho se é a tal labirintite. E a última pergunta mesmo? Não tem mais? É a última. Foi rápido hoje, hein? Tem, né? Vamos ter que remarcar essa pauta de vertigem. Vamos, eu vou te falar uma coisa. Tem assuntos que a gente repete 3, 4, 5 vezes, ainda falta coisa para dizer. E esse eu acho que demorou para a gente abordar, é um tema muito importante, um sintoma que muita gente tem dúvida. Né? E que faça o seguinte, não tenha
dúvidas antes de perguntar ao médico tudo. Pergunta, sai do consultório depois que você já perguntou. Porque às vezes, foi o que o doutor Leandro falou, o que parece ser uma bobagem para você, por exemplo, eu tenho uma tontura, como a gente chamava, que roda, e aí é vertigem. Isso ajuda o médico no diagnóstico. Fale em detalhes mesmo, e não tenha também vergonha de buscar uma segunda opinião. Como aconteceu aqui, foi no médico, ele falou que é labirintite, você toma um remédio, não adianta, vai em outro médico, não custa. Isso vale para tudo, para esse e para outros sintomas, Claro, né? é verdade. Então, buscar sempre uma segunda, às vezes uma terceira opinião, para tentar chegar ao mais próximo do diagnóstico preciso. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Leandro Teles. Olha, o site, lá tem muitas matérias legais para você se informar também, para a gente leigo entender. www.leandroteles.com.br, leandroteles.com.br, Facebook.com/neurologista Leandro Teles, né, uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. No Instagram, Neuro Leandro Teles. Isso. E pode deixar lá as informações, dúvidas que você tenha, na medida do possível, doutor Leandro responde. Críticas com calma. Críticas com delicadeza. Com delicadeza. Beijo. Obrigada. Sempre bom tê-la aqui, viu? Obrigada mesmo.